internautas, boa noite. Estamos ao vivo em mais um programa da TV Call Center aqui na Clique TV UOL. Temos aí uma convidada muito bacana que ela veio uma outra vez, gravou um programa, nós tivemos um pequeno problema no som, né? E hoje gentilmente ela veio nos prestigiar novamente, né? Nós estamos convidando então a Anelisa. Boa noite, Anelisa. Boa noite, Kendi. Boa noite, internautas. Bacana. Pessoal, a Anelisa é presidente da Univoz, consultoria em comunicação humana, né? Ela tem essa empresa já, vai fazer 15 anos, é isso, Anelisa? 13 anos e 13 anos. pouco. Ok, bacana. Rumo aos 15. Bacana, legal. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante que afeta diretamente os mais de 1.200.000 profissionais da área, que é a voz. Eu acho que em qualquer nível, operacional, coordenação, gerência, diretoria, né, e supervisão, todos utilizam muito a voz. Vamos começar então perguntando para a Anelisa, né, o que é a voz e se você considera ela realmente um recurso de comunicação. Kendi, a voz, ela com certeza é um recurso de comunicação. Nós costumamos dizer que a voz é um som, não é? Produzido pelo nosso organismo, é produzido pelo aparelho fonador, pelas pregas vocais, mas ela é muito mais do que um som. Ela nos identifica enquanto seres comunicadores. A nossa voz, ela passa informações sobre a nossa identidade, sobre a nossa personalidade, sobre a emoção que você está sentindo nesse momento. Então, a voz, ela transmite informações. Quando nós nos comunicamos, tem alguns recursos na comunicação que me fazem manter mais a atenção dos meus ouvintes. Então, nós usamos gestos, a expressão facial, o olhar, o movimento de corpo. Esse é um ponto, são todos os recursos físicos. O segundo ponto é o recurso vocal. Então, a voz é uma forma de eu manter a atenção das pessoas. Se eu falo mais forte, se eu falo mais baixo, se eu falo mais devagar, se eu falo mais rápido, todos esses recursos estão transmitindo informações e fazem com que você preste mais ou menos atenção ao falante. Então, a voz é um recurso de comunicabilidade. Tem inclusive uma pesquisa mostrando que nesse assunto da comunicação, o corpo conta 55%, a voz conta 38% de responsabilidade na hora da comunicação. E palavras ficam com 7% de responsabilidade. Então, é o que faz a gente pensar que às vezes eu presto atenção num falante, por exemplo, um professor, um palestrante, nem tanto pelo conteúdo no início, mas pela forma como ele se comunica. Tá perfeito. Não, isso é muito bacana, né? A gente vê quem assiste novela, quem assiste aí os jornais, principalmente televisivos, a gente vê que o quanto é importante a fluência na voz e a credibilidade daquela notícia, né, dependendo do interlocutor, né, ou o jornalista que estiver falando a respeito, né? Então a próxima pergunta, Ana, é: quem necessita ter uma boa voz, né? E existem profissionais que precisam ter vozes consideradas excelentes? Bom, precisa ter voz todos aqueles que falam. Se eu falo, eu preciso ter uma boa voz. Não importa se eu sou um profissional ou não da voz. Então, uma dona de casa, uma mãe, ela precisa ter uma boa voz para se comunicar com os seus amigos, com seus familiares, com seus filhos. Mas é lógico que tem entre os profissionais aqueles que vão precisar mais ainda de uma boa voz. Os cantores, os locutores, sim, os apresentadores de televisão. A voz tem que ser, além de agradável, afinada, melódica, expressiva, que consiga transmitir a mensagem pretendida. Por exemplo, um ator está representando um papel mau, de uma pessoa má. Então ele tem que ter uma voz que combine com aquele papel. Não dá para ter uma voz infantil, uma voz mais meiga. Então ator, cantor, locutor, apresentador de televisão precisam ter essas vozes excelentes. Mas tem um outro grupo de profissionais que também depende da voz para o exercício da sua profissão,
que são os executivos, os gerentes que precisam coordenar suas equipes de trabalho, os professores. Hoje uma população muito extensa no Brasil e que depende da voz para o ensino, para transmitir mensagens e educar as crianças, adolescentes, adultos, executivos, secretárias. Estima-se que na população economicamente ativa nós temos cerca de 65% de pessoas que dependem da comunicação para o exercício da sua profissão. Então é um público muito vasto. Sim. E é de fundamental importância esse meio de comunicação. Sim. Né? Bacana. Pessoal que está nos assistindo nesse instante, né, que acabou de ligar, por exemplo, a internet, nós estamos na TV Call Center ao vivo, entrevistando a Anelisa, presidente da Univoz. Quem tiver alguma pergunta pode mandar um e-mail para tvcallcenter@clicktv.com.br. Nós temos aí nos assistindo aí a Riciane Vitória de São José dos Campos, né? Temos também a Raquel Antunes do Rio de Janeiro, tá? Um beijo para vocês, muito obrigado aí pela audiência. Tá? Ana, o nosso programa aqui que fala aí de TV Call Center, então eu gostaria que a gente falasse sobre os nossos agentes, nossos operadores de call center, tá? O que você passaria de informação para eles sobre a comunicação e a importância aí da comunicação na voz? Kendi, você imagina, se para esses profissionais outros que eu citei, que a voz é importante, imagine então para um profissional que fala pelo telefone, que ele perde esse recurso da expressão corporal e facial para se comunicar com o cliente. Então, os nossos agentes de call center, eles têm apenas a voz e as palavras. Inclusive, tem pesquisas mostrando que aí a voz ao telefone, ela passa a ter 82% de responsabilidade na transmissão da mensagem. Então, para os nossos agentes de call center, trabalhar com eles toda essa parte de comunicabilidade por meio de palavras, bom vocabulário, boa língua portuguesa, sem cometer nenhuma gafe linguística, frases bem formadas, mas também uma voz adequada que transmita essa informação é essencial para que ele conquiste, fidelize e convença o cliente. Você citou no início quanto um repórter passando uma informação com uma boa voz vai aumentar a credibilidade naquela notícia. Da mesma forma, os nossos agentes de call center, com uma boa voz somada a uma boa linguagem, eles vão conseguir passar mais credibilidade. Nós observando, fazendo monitoria em call center, conseguimos observar inclusive que o operador, o agente que tem uma melhor comunicabilidade, ele gera menor rechamada, um menor número de rechamadas. Ou seja, o cliente se convence tanto daquela orientação que não precisa ligar de novo com uma dúvida ou com mais algumas perguntas. Ele realmente se convence porque a voz e a linguagem foram fortes. Eu fiz a minha dissertação de mestrado foi sobre isso. Eu defendi em 2007 e 2008, mostrando que muitas vezes o operador até passa uma informação não correta. Mas se ele passar com uma voz boa e com uma linguagem boa, o cliente sabe discernir se ele é um bom ou mau profissional. Ou seja, o cliente julga se esse atendente é competente ou não pelo cargo, não pela informação, pelo conteúdo, mas pela forma como ela é passada, pelo tom da voz, a velocidade de fala. Então é muito importante orientar os nossos operadores para isso. Né? Passar a informação correta, mas da forma adequada também, com essa voz que transmita conhecimento, credibilidade, educação, cortesia, tão essenciais para esses 1.200.000 operadores no Brasil. Né? Você falou uma coisa muito importante, que assim, muitas vezes o cliente ao telefone, ele percebe que o atendente está falando uma frase padronizada pela empresa. E que ele não pode ir além daquilo, né? Mas dependendo da credibilidade que ele passa, significa o seguinte: não, é essa a última argumentação que ele tem, né? E ele passa de uma forma realmente adequada. Isso. Né?
Tá. A gente costuma até dizer que você precisa padronizar as informações que passa ao seu cliente. Toda empresa Sim. tem regra, regra de prazo, de valores. Exato. Toda empresa tem suas regras. Então você precisa padronizar a regra, mas a forma de padronizar essa regra, a forma de passar essa regra, não pode ser robotizada. E às vezes, na tentativa de padronizar, você padroniza até a palavra, a voz, a linguagem, e aí o operador fica totalmente hermético, totalmente quadrado, transmitindo para o cliente artificialidade. Aí o cliente não vai aceitar a informação. Ele vai Sim. perceber que é uma regra decorada ou lida da sua intranet. Então, até o treinamento da leitura deve ser feito com o operador para que ele pareça conversado, né? E pareça que está conversando. O mais natural possível. Tem que ser o mais natural possível. Só que o natural, nós carregamos também nossa cultura, Sim. nosso jeito. Então, às vezes, nossos operadores vêm com o seu natural, que não é o natural necessário ou adequado para o ambiente profissional. Às vezes é o natural do ambiente social. E os agentes precisam primeiro saber a diferença. O que é uma comunicação social, que é aquela mais coloquial, mais solta, com palavras não tão corretas, uma voz não tão cuidada, e uma comunicação profissional, que tem vocabulário correto, evitar gírias, linguagem de cultura geral. Então eu tenho que ter uma língua portuguesa correta e uma voz que transmita o meu conhecimento. Então é necessário fazer essa diferença para eles. Muito bacana. Ana, há muitos anos que eu escuto falar assim, por exemplo, sorriso na voz. Isso daí, para muita gente, ainda fica parecendo um tabu, né? Fala assim, puxa vida, mas a pessoa não está enxergando, não é um videofone do outro lado, né? Então, mas realmente, conforme você estudou, há a possibilidade de você passar essa expressão do sorriso na voz, né? Queria que você explicasse um pouquinho a respeito. O sorriso na voz é um chavão que se usa nos teleserviços para que os monitores, supervisores digam ao operador, olha, transmita mais agradabilidade, credibilidade, conhecimento, gentileza. E usam essa expressão, use mais sorriso na voz. Acontece que um operador que não tem experiência, não sabe do que se trata, ele coloca sorriso no rosto, mas não necessariamente na voz. Não é? Não é gargalhada também. E não é gargalhada, muito pelo contrário, porque ela vai ficar estranha ao telefone. Não é? Então, o que é o sorriso na voz? É o que nós chamamos, o termo técnico, de expressividade ou psicodinâmica vocal. Psicodinâmica vocal quer dizer o quê? A dinâmica psicológica da sua voz, ou seja, a imagem que a sua voz transmite. Quando eu digo tenha sorriso na voz, eu quero dizer, transmita uma imagem de vontade de atender, de credibilidade, de gentileza. E como isso é passado? Pela variação da minha voz. Então, se eu falar desse jeito, sem nenhuma modulação, a minha voz não está transmitindo nenhum sorriso, gentileza, credibilidade, agradabilidade de estar aqui. Mas se eu faço isso com a minha voz, vou para cima, para um som mais agudo, volto para um som mais grave, esta musicalidade transmite emoções diferentes, que é o que a gente chama de expressividade ou sorriso na voz. A questão é que muitas vezes você usa a terminologia sorriso na voz sem explicar para o operador como ele deve conquistar esse sorriso, que exercício, que estratégia ele deve fazer para usar esse sorriso na voz. E é aí que fica artificial, que ele vai usar do jeito que ele acha que deve ser. Bacana. Então, eu fico muito feliz de saber que dá para se trabalhar isso. Né? Não é só retórica. Não. Né? Dá realmente para se trabalhar. E é bacana porque você acaba mostrando, além de mais credibilidade, né? Porque o domínio do assunto é obrigação do atendente ter naquele momento lá que vai dar a resposta. Mas se você usar realmente essa modularidade, demonstra pelo menos mais atenção. Sim. E é isso que o cliente gostaria. É isso mesmo, é isso mesmo. Como no telefone a voz tem esse impacto, não é, de 82%, Sim. se você diz algumas palavras positivas, se a voz não for positiva também, vai gerar um impacto negativo no cliente. Ele vai acreditar mais
quanto mais as suas palavras forem acompanhadas dessa voz mais melodiosa, condizente com o conteúdo que você está falando. Perfeito. Tem que tudo combinar. Legal. Você me fez lembrar o seguinte, antes da privatização, numa grande multinacional que eu trabalhei, americana, nós tínhamos que escolher uma cidade para mudar a empresa. E acabamos escolhendo, então, uma cidade em Minas Gerais. A primeira coisa que a direção falou foi o seguinte: mas eu não gostaria de ser atendido por Y. Você não vai ser atendido por Y. Então, uma pergunta que eu queria falar para você, que é possível trabalhar a voz, né? E é possível também a voz mudar e ter uma melhora. Né? Totalmente. Eu vi isso e eu queria até que você explicasse, porque tem paradigmas do nosso pessoal, principalmente cidades grandes, achando que pessoas mais simples do interior ou de outros estados com regionalismos, né, não possam fazer um bom atendimento. Pelo contrário, né, a voz pode mudar e pode ser bem trabalhada. Queria que você explicasse isso aí. Sim, Kendi, pode mudar bastante. Toda a comunicabilidade ela pode ser trabalhada. O ser humano tem essa vantagem, né? Nós não nascemos falando, nos formamos ao longo da nossa vida e continuamos cada vez mais aprimorando de acordo com a nossa necessidade. O que acontece é que algumas características da voz, elas são inerentes à minha genética. Não é à toa que pai tem a voz parecida com a do filho, né? A do filho parecida com a do pai, a da mãe e a filha também semelhantes, porque tem uma genética. O tamanho da minha corda vocal, o tamanho do meu rosto, determinam a minha voz. Mas tem várias outras coisas na voz que são determinadas por traços de personalidade, pela emoção ou pelo meu ambiente social, pelo meu ambiente de trabalho. Então, se isso forma a minha voz, é lógico que qualquer intervenção que eu faça pode modificá-la. Então, tem algumas pessoas com a voz mais monótona que simplesmente aprenderam a falar desse jeito. E você entra com um exercício, com uma dica, ela já sai de lá com a voz mais melódica, transmitindo mais emoção. Então, tem 3 aspectos que nós podemos trabalhar de forma geral na voz. Uma é a questão da saúde. Se eu fico rouca, se eu perco a minha voz por conta de uma rinite, sinusite, alergia, por conta de qualquer outra alteração, existem exercícios específicos que podem fazer essa voz retomar a sua normalidade ou reduzir muito essa rouquidão. Então, no aspecto saúde, podemos trabalhar. O outro é o aspecto da expressividade. Então, se a minha voz é muito forte e tem um impacto negativo no ambiente, eu posso trabalhar para reduzir esse volume. Se ela é pouco expressiva, eu posso trabalhar para dar mais volume. E um outro aspecto forte, em virtude, principalmente nos nossos call centers, terem se espalhado pelo Brasil, é o regionalismo. Regionalismo é uma coisa que a gente tem que até valorizar muito, porque diz respeito à nossa cultura, à nossa formação. É lindo viajar pelo Brasil e ver as diferenças entre norte, nordeste, sul, sudeste. Cada estado tem uma característica e tem que se conservar isso. Acontece que ao telefone, alguns regionalismos, eles dificultam a comunicabilidade. Então, se eu uso muita gíria local, vocabulário local, ou se eu tenho uma voz muito carregada nesse regionalismo, se eu atendo outros estados, isso pode dificultar que as pessoas me entendam. E dá para modificar. Nós temos até um case muito interessante com uma central grande da região do interior de São Paulo, que tinha muito porta, carta, porteira, que é tão bonitinho, mas no telefone os clientes se sentiam incomodados de ouvir esse regionalismo, porque ficava difícil de entender. Nós fizemos um treinamento e questão de 20 dias, um mês depois do treinamento, foi mensurado a satisfação do cliente e também por meio de monitoria. E 60% dos operadores fez uma mudança drástica na produção desse R e de outras palavras, melhorando a comunicabilidade. Né? Questão de 20 a 30 dias após a implantação do treinamento. Então, bacana. Dá para mudar sim. Legal. A gente vê o seguinte, com essa mudança, então as empresas podem sentir um benefício nesse trabalho de voz. Né? E só que fica aquela pergunta, dá para medir esses resultados?
tudo hoje precisamos medir, né? Isso, Precisamos não pode ser no achismo. Não, não pode. A primeira questão é a percepção. E perceber que seus agentes de call center estão melhores, isso é lógico que vai acontecer. Fica nítido numa monitoria, fica nítido para o cliente. Mas existem formas de medir. Então, a satisfação do cliente você pode mensurar depois de um treinamento de voz, um treinamento de comunicação. Nós tivemos uma empresa onde eles atendiam help desk e resolviam no first call 92% das solicitações. Eram resolvidas no first call, mas o nível de satisfação do cliente era em torno de 60%. Com o treinamento de comunicação, subiu para 89% o índice de satisfação do cliente. E continuaram atendendo no first call. Não é porque eles não entendiam como é que o first call soluciona tanto, né? Solucionamos tanto no first call, mas o cliente não está satisfeito. Era a comunicabilidade. Tudo pode ser medido. A monitoria é uma estratégia essencial de mensuração de resultados na área de voz e de comunicação. Para a área também de saúde vocal, você consegue medir em redução de absenteísmo. Então, reduz os afastamentos e as faltas por queixa de rouquidão. Né? Bacana. E até mesmo melhoria em TMA. Você consegue perceber que os operadores reduzem TMA se são mais comunicativos, se a voz flui melhor, se a voz é mais expressiva. É nítido a mudança, porque se você é mais comunicativo, a pessoa te entende mais rápido, o cliente te entende melhor, não vai gerar novas perguntas, novas objeções, e você consegue mensurar. Além disso, temos outras estratégias por meio de gravações, de questionários, e conseguimos comprovar mudança após os cursos ou de voz, ou de saúde vocal, ou de expressividade, ou de comunicabilidade. Perfeito. Ana, eu queria que você explicasse um pouquinho o First Call Resolution, porque nós temos aí também internautas que começaram a trabalhar muito recentemente no call center, e muitas vezes eles entram já na operação de ativo, de vendas, e não tiveram treinamento falando sobre o que é o First Call. Então eu queria que você explicasse. É verdade. Nós usamos vários termos técnicos, esquecemos que eles não fazem parte assim, da vida de todos. Né? O First Call Resolution é uma meta de vários call centers, que é o quê? O cliente liga, e ao ligar e fazer uma solicitação qualquer, seja o call center que for, ter essa solicitação tratada e resolvida nesta primeira ligação. O que acontece? Se eu não trato na primeira ligação, o cliente vai ligar de novo e, óbvio, vai ligar mais insatisfeito, mais nervoso, com outras objeções, com outras dúvidas e com outras críticas ao seu produto, ao seu serviço. Então, a tendência hoje é treinar muito os nossos agentes de call center para que eles estejam aptos de receber a solicitação e logo nessa primeira ligação tratar, dar andamento, dar uma solução para o cliente. É a meta de todas as empresas. É bastante difícil, mas é o que todos estão em busca, não é? Por isso precisamos de nossos agentes tão capacitados, treinados e comunicativos. Perfeito. Né? Bacana. Ana, então você acha que tem uma voz específica para cada profissional? Temos vozes específicas para todos os profissionais, inclusive culturalmente já implantadas, já até esperadas. Então, quando você escuta, por exemplo, um locutor de esporte, se eu falo para você, Kendi, locutor esportivo, o que é que você espera? Narrador de futebol, o que é que você espera? Já uma pessoa com uma técnica, ele tem que saber a posição dos jogadores em campo. Muito bem. Para saber o nome específico de cada um deles. Ter também uma noção do conjunto, das regras dentro do futebol, acompanhar muito atentamente e ter uma voz muito vibrante. Para que a pessoa no rádio, por exemplo, que não está vendo, né, ela tenha aquele campo visual todinho como se estivesse realmente vendo. Muito bem, então eu tenho que fazer com que ele construa uma imagem. Se eu falo, a bola foi chutada pelo jogador tal, que foi agora chutada à trave... Não, fica monótono. Fica monótono.
Então, você espera, por exemplo, um narrador de futebol, que ele fale rápido, que ele fale empolgante, vibrante. Da mesma forma, você espera um outro modelo para um locutor de rodeio, que tem que ter aquela melodia cantada. E assim vai. Para um noticiário esportivo, para um noticiário padrão de notícias mundiais, mais seriedade, mais credibilidade. Então, um professor que vai educar, então ele tem que ter mais prolongamento, mais paciência, expresso na voz, mais melodia. Mas se é um professor de universidade, não precisa ter tanta melodia. Ele pode falar mais firme, pausado para todos aprenderem, mas mais firme. Cada profissional tem um estilo de comunicação. E se nós pensarmos nos nossos teleoperadores, também. Porque eu tenho os agentes de cobrança, onde a comunicação é mais firme, mais forte, às vezes, mais incisiva, dependendo do meu estilo de cobrança. Eu tenho o saque, que recebe solicitação de cliente. Essa comunicação tem que ser mais acolhedora. Eu tenho um hospital também, né? Um hospital. Trata os doentes, pessoas que estão doentes ou acompanhando doentes. Se eu falar firme, duro desse jeito, agora você vai fazer um exame, eu já assusto a pessoa. Então eu tenho que ser acolhedora. Por outro lado, um atendimento de urgência, de emergência, né? Ele também não pode falar tão mole, tão devagar. Ele tem que mostrar que ele vai te atender rapidamente, né? Então, cada estilo de call center, cada segmento também tem um estilo de comunicador. E isso deve ser visto desde o processo seletivo, porque cada um de nós tem um estilo de se comunicar. Se eu vou ser cobrada lá no call center a falar rápido e eu não tenho essa característica, vai ser muito mais difícil eu atingir as minhas metas, eu acompanhar essa operação. Mas pode ser que meu estilo de voz seja muito adequado para um saque, para uma marcação de consultas de um exame. Então, desde o processo seletivo, são coisas que nós podemos observar nos nossos agentes e depois finalizar com um treinamento. Bacana. Então, eu até ousaria dizer, baseado nessa aula bastante importante, e parabéns aí, você tem uma didática maravilhosa. Se eu fosse tentar reproduzir o que você fez, talvez eu não conseguisse de forma alguma, né, chegar a 10% que você fez, foi realmente maravilhoso. Mas eu acredito que a gente tendo esse dom da voz que nós recebemos, né, um grande segredo de comunicação é quando a gente aprende a falar, por exemplo, com criança na linguagem de criança, o adolescente na linguagem de adolescente, o adulto na linguagem de adulto e um idoso na linguagem de idoso. Acho que isso é uma coisa assim fundamental e que todos nós deveríamos realmente praticar. Com certeza, Kendi. E isso é o que faz a diferença nos nossos relacionamentos. Eu tenho meu estilo de comunicação, certo. Tem a ver com a genética, com a personalidade, com a emoção, mas eu também consigo adaptar a quem me escuta, em respeito a quem me escuta e porque eu quero efetivamente que aquela pessoa entenda aquilo que eu falo. Então tem que fazer adaptação. Nos nossos meios profissionais, estamos tanto falando, né, dos nossos operadores de call center, é essencial isso para eles, porque do outro lado do telefone existem pessoas diferentes, né? Mas também no nosso ambiente social. Fazer essa adaptação que você falou reduziria muitos conflitos entre as pessoas. Eu adaptar para que você me escute e me entenda bem, né? Não você fazer um esforço de me entender. Eu é que vou fazer o esforço para que você me entenda. Bacana, legal. Pessoal, estamos aí nos instantes finais da nossa entrevista tão agradável, né? Ana, eu gostaria que você deixasse então para os nossos internautas os seus contatos, seu site, telefone, e também pode agradecer para a tua equipe maravilhosa também da Univoz. Tá? Muito obrigada, Kendi. O nosso contato é por telefone 011 3262 2009 em São Paulo. O site www.univoz.com.br e com certeza eu quero fazer um agradecimento a toda a minha equipe, porque sem ela nós não conseguimos fazer nada nas nossas empresas. Toda a equipe administrativa e aos fonoaudiólogos que trabalham conosco e com os quais eu partilho vários clientes e aprendo muito também. Então é um agradecimento especial nesses 13 anos aí de Univoz
que eu devo muito a todos eles. Bacana, legal. Então, pessoal, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo tempo que vocês tiveram aí nos assistindo, tá? Nós vamos agora para um rápido intervalo e retornamos com o TV Call Center. Até já. Assista todo sábado, às 11 horas da manhã, ao vivo, aqui na Clique TV, o programa Direitos e Deveres do Cidadão. Temas importantes, casos polêmicos, entrevista com convidados. Eu espero por você, sábado, 11 horas da manhã, aqui na Clique TV. Vem! Olá, sou Adriana de Araújo com o programa O que Sabemos de Nós. Espero você sempre terças-feiras, às 11 horas. Olá, eu sou Cindy Arada e acompanhe com a gente toda segunda-feira às 11 da manhã o Clique Esporte. Eu e Felipe Vidal, aqui na Clique TV. Olá, internautas, bem-vindos aí novamente ao TV Call Center. Estamos ao vivo e vocês poderão mandar qualquer e-mail, né, qualquer informação, qualquer solicitação para o e-mail tvcallcenter@cliquetv.com.br. Nós sempre trazemos aí profissionais de todas as áreas, seja da área de operações, áreas de recursos humanos e das áreas tecnológicas, né? Hoje estamos recebendo um convidado que atua bem em vários desses segmentos, né? Mas hoje nós falaremos aí de assuntos mais gerais. O nosso convidado de hoje é o Paulo Del Valle. Paulo, boa noite. Boa noite, tudo bem? Como vai, Kim? Muito obrigado por você ter vindo aqui. Tá? Pessoal, o Paulo Del Valle, ele é engenheiro eletrônico, também administrador de empresas e especialista em marketing. Ele é consultor técnico e comercial, com mais de 20 anos de experiência na área de tecnologia da informação e telecomunicações, e atualmente está conduzindo projetos de implantação de CTI, da integração telefone e computador, Genesis para Alcatel Lucent. Obrigado aí, Paulo, mais uma vez, né? Eu sei que vai ser bacana aí conversar com você, né? Por favor, você pode comentar a sua experiência no segmento, principalmente de terceirização, de outsourcing? Claro, Kim. Bom, eu trabalhei uns 6 anos consecutivos no segmento de outsourcing, né, com full outsourcing, onde nós tínhamos alocação de profissionais e também de recursos tecnológicos, né? Dentro, principalmente no segmento de recursos humanos, nós tínhamos um grande trabalho, que era o trabalho de preparar as pessoas e captar as melhores pessoas no mercado. Então, eu estava numa das empresas no segmento que era efetivamente uma das maiores empresas, maiores players desse segmento. E foi uma condição muito bacana. Quem está nos assistindo agora pode pensar assim, mas então é só recrutar as pessoas e colocar. Não. Na verdade, você tem um tempo muito curto
para buscar os melhores profissionais, fazer a negociação, porque muitas vezes eles estão empregados em outras empresas, né? E trazê-los e muitas vezes capacitá-los nessa outra fase para já entrar em produção. Isso é meio difícil, né? É verdade, principalmente porque como você atende demanda dos seus clientes, né, você tem um contrato para suprir, né, e eu tenho que suprir esses profissionais, todo o nosso trabalho de retaguarda, onde eu faço desde da identificação dos melhores profissionais até a preparação desses profissionais, realmente precisa ser feito com muito cuidado. Até porque, se eu não fizer esse trabalho com muito cuidado, eu posso ter que ter o retrabalho novamente, e aí é custo operacional, né? Não podemos esquecer o custo de toda essa atividade. Perfeito. Ô Paulo, na sua opinião, quais são as grandes dificuldades encontradas na condução de projetos envolvendo grandes equipes nesses contratos de outsourcing? Keide, olha, o que eu pude perceber ao longo da condução desses contratos foram que, o primeiro, o cliente tem uma expectativa. A expectativa do cliente é ter o seu trabalho desenvolvido da melhor forma. Porém, ele sempre busca também a redução efetiva dos custos operacionais. Ele não faria a terceirização, eu até acredito, no meu ponto de vista, que aqui no nosso país ela é feita de uma maneira até um pouco distorcida, né? Muitas empresas buscam a terceirização apenas para reduzir custo operacional, que não é verdade. Na verdade, a gente tem que fazer um outsourcing, uma terceirização, para buscar aquilo que a outra empresa tem de melhor, ou seja, aquilo que ela é especialista, né? Se eu fabrico pneus, eu não preciso ser especialista em desenvolvimento de aplicações, né? Ou especialista em call center. Eu deixo isso para quem tem melhor eficiência. Mas em muitas empresas eu percebo que elas acabam só dando valor ao custo. E o grande problema que a gente tem na condução efetiva dessas grandes empresas é que, para que você... Veja, as pessoas, elas têm sentimento. Sim. Né? Não é máquina, é totalmente diferente do equipamento. O equipamento nós colocamos lá e acabou. Funciona, deu problema, eu vou lá e substituo o equipamento. Mas as pessoas têm sentimentos. Então, o próprio fato da pessoa estar indo num ambiente de trabalho que não é o seu, que não tem a sua própria mesa, é difícil, né? Então, você precisa estar muito próximo desses profissionais. Então, montar uma equipe de retaguarda que está sempre próximo dessa equipe, trazer as pessoas para dentro da empresa efetiva. Então, uma das coisas que eu fazia... perdidos, né? Exato. Porque as pessoas se sentem sem pai, né? Olha, eu não... De quem? Você é funcionário de quem? Às vezes, eu tinha muitos funcionários que falavam assim, eu sou funcionário da empresa contratante do meu serviço terceirizado. E, na verdade, ela era meu funcionário, né? Porque a identidade dela estava muito mais próxima para quem ela prestava o serviço do que de mim, efetivamente, que era o contratante. Porque, evidentemente, ele usava as telas daquela empresa, Exato. O jargão daquela empresa. E a empresa, geralmente, é uma empresa bem-sucedida, é uma empresa que já vem com uma recomendação internacional, já tem uma metodologia para esse tipo de coisa. Então, as pessoas acabam até protegendo a outra empresa que, na verdade, ela quer o quê? Reduzir custos, em muitos casos, né? Então, para minimizar isso, eu sempre eu tinha algumas reuniões que eu fazia com os líderes dessas equipes, né? Então eu trazia muitas vezes esses líderes e chamava todo o meu pessoal de back-office, RH, finanças, e nós começávamos ali algumas sessões de catequise. Olha, gente, a nossa empresa, nós estamos crescendo tanto, nós estamos fazendo isso, nós estamos buscando isso. E uma outra coisa importante, fazia um job rotation. Eu não deixava a pessoa ficar estacionada o resto da vida ali. Então, junto com RH e finanças, a gente fazia planos de treinamento. E com isso, eu buscava tentar motivar um pouquinho mais as pessoas. E assim você acompanhava melhor o nível de serviço delas também. Sim. Durante o trabalho.
o nível de serviço é uma coisa que, se você entrega o seu serviço bem feito, ou seja, o seu cliente está satisfeito com o que os seus profissionais estão entregando de serviço, o seu nível de qualidade, ou seja, o seu retrabalho é muito menor com isso, você tem muito menos problema perante o seu cliente e no seu contrato efetivo. Que em alguns casos eu sou penalizado por isso, né? Temos casos que eu tenho um contrato de SLA e que o cliente me penaliza, efetivamente, com multas em cima da minha fatura efetiva, né? Ok. E esse pessoal de call center que você contratava, né, treinava e colocava ele lá na linha de fogo, nas operações, né? A linha de call center, como eu tive tanto na área tecnológica como na área de engenharia e call center era o maior volume, né? Eu tinha um contrato com os grandes bancos para operacionalizar efetivamente algumas linhas de call center. Nós montamos, na ocasião, como eu era responsável por toda essa operação, então o RH estava abaixo de mim nessa. Okay. Então, junto com a gerência de RH, nós montamos um plano de treinamento específico para call center. Então, eu cheguei a montar, inclusive, um estúdio onde o meu profissional, antes de fazer todos os treinamentos na ferramenta do meu cliente, ele passava ali por um treinamento interno para saber efetivamente como operacionalizar um sistema. Né? E até aí a gente já fazia uma identificação se ele tinha ou não perfil para aquele determinado produto que ele ia trabalhar. Então a gente tinha um trabalho de retaguarda antes de alocar o profissional. E com isso eu reduzia muito o turnover desse povo lá. Bacana. Ô Paulo, você montou basicamente uma linha de montagem, né? Começa pelo RH, isso. Depois vai pelas áreas de treinamento e desenvolvimento, isso. Né? A área da operação em si, né? E o suporte que é dado em todos eles. Exatamente. Né? Para quem está nos assistindo, dá a impressão que é um fato calmo, isolado, mas não é nervos à flor da pele. Corrido, né? O tempo todo, porque o cliente ele abre demanda e você precisa ter um tempo muito curto para preparar essas pessoas. E a gente tem muita gente que não está preparado, né? A gente, infelizmente, a gente percebe isso. Tá. Quando a gente fala em infraestrutura, como é que você vê os investimentos nessa área hoje? Bom, minha formação técnica, então, acabo estando muito conectado à infraestrutura, né? E o segmento de serviço, hoje eu estou efetivamente na área de... o último projeto que eu estou conduzindo é a área de software, e com ele eu consigo perceber os grandes investimentos, principalmente na área de call center. Alguns bancos e empresas têm investido maciçamente nessa área de infraestrutura para atender as demandas e os requisitos do país, né? Ou seja, bacana. A gente tem algumas necessidades, ou seja, o cliente nosso em primeiro lugar, então para suprir essas necessidades, o investimento está sendo alto, viu? Estamos tendo grandes projetos, grandes movimentos na área de tecnologia. Tá. Falando em recursos tecnológicos, né? O que você acha que as grandes empresas estão buscando aí, né, com esses investimentos? Bom, primeiro, eficiência. A empresa tem que ser eficiente, ela tem que ter eficiência no seu atendimento. Hoje nós estamos na geração online, né? Eu preciso de uma resposta em tempo real, não tenho mais resposta, aguardo que eu vou buscar a resposta. A resposta tem que ser em tempo real. Então, eu estou buscando cada vez mais sistemas que me tragam respostas em tempo real, né? Também tenho que ser ágil, ou seja, eu não posso mais deixar meu cliente esperando. Meu cliente entrou numa linha, ele entrou no call center, ele já tem que estar atendendo ele. Então eu não posso ter fila. E para isso eu tenho que ter uma boa distribuição da equipe, mas também tem que ter uma boa infraestrutura por trás. Os equipamentos têm que ser precisos, os equipamentos têm que ser dinâmicos, tem que ter a capacidade de fazer roteamento, altos roteamentos. Ou seja, cada vez mais eu tenho um monte de serviço e eu preciso ter agilidade nesses
nessas conduções efetivas, ou seja, os encaminhamentos dos meus clientes dentro da minha estrutura, né? Então as empresas estão investindo muito. Eu percebo, assim, eu tenho percebido grandes projetos efetivos agora. Bacana. Isso significa também uma melhor utilização dos próprios recursos tecnológicos que a empresa tem. Sim. Então, talvez uma URA mais sofisticada, Sim. Maior integração entre as áreas envolvidas, né? E um melhor aproveitamento do pessoal aí, técnico e operacional. É verdade. Você sabe que, como nós somos professores também, né, todos os meus cursos a gente apresenta algumas ferramentas, como ferramentas de RP, que é uma ferramenta extremamente importante para todas as empresas. Todas as empresas precisam da ferramenta, porque a gente integra todos os processos dentro da ferramenta. E CRM também, que está ligado muito à área de negócios efetivo, né? E sempre que eu comento dessas ferramentas, a pergunta que eu faço para eles é o seguinte: gente, falamos das ferramentas, agora minha pergunta: você acha que essas ferramentas só as ferramentas resolvem o problema das empresas? E aí, claro, muitos, não, lógico que não. E o que preciso mais? As pessoas. Exato. E muitas vezes mudar os conceitos também, né? Exato. A gente não vive sem as pessoas. As pessoas são importantes. Legal. Ô Paulo, você acredita que nossas empresas estão niveladas tecnicamente com as empresas internacionais? Kendi, olha, pelo que eu tenho percebido na evolução e nos investimentos que estão chegando, né, como a gente está muito bem situado hoje no mercado mundial, né, como um grande player aí no mercado, grandes investimentos estão vindo para cá. Então, grandes empresas, grandes indústrias estão vindo para cá. E para atender essa demanda tem que vir também a tecnologia. Eu acredito que... E a capacitação. E a capacitação, claro. Mas eu acredito que as empresas estão correndo atrás. Né? Temos parques aqui altamente tecnológicos de ponta, mas muitas ainda precisam fazer esse seu trabalhinho, ou seja, investir. A gente não pode pensar só também nas grandes empresas, né, Kendi? Nós temos que pensar também nas médias empresas e nas pequenas empresas. Precisamos buscar soluções para essas também. Emergentes também. Que são emergentes. Se as grandes crescem, o mercado aquece, e as pequenas também vão crescer. Exato. Então, eu acho que estamos aí com uma grande expectativa de crescimento. Eu acho que nos próximos anos vamos investir bastante. Inclusive, você tem acompanhado, nesse mercado de negócios, as empresas estão investindo agora na rede social. Sim. Né? Nós estamos com projetos de captação de negócio em rede social. Né? Então, a rede social hoje é extremamente importante, não podemos esquecer dela. Então, as novas infraestruturas que estão chegando agora, além de ser com protocolo IP que estão vindo aí, via internet, também temos aí buscando potenciais da rede, principalmente na área de rede social. Bacana. Então, pessoal, você que está nos assistindo agora, estamos aí com o engenheiro Paulo Del Valle, um grande consultor na área de contact center. Estamos falando sobre várias situações envolvendo terceirização, outsourcing e principalmente agora a parte de infraestrutura. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, podem enviar um e-mail para tvcallcenter@clicktv.com.br. Ô Paulo, na condução desses grandes projetos aí, qual que é o maior problema que você identifica durante a implantação? Kendi, atualmente o que eu tenho percebido é uma necessidade muito grande de investir. Né? Então as empresas estão precisando investir e você sabe, né? Eu preciso investir, mas eu tenho um tempo de implementação efetivamente desses investimentos. Né? Os investimentos, assim, eu não posso querer um call center hoje e tê-lo amanhã cedo. Né? Existe todo um trabalho de maturação, de desenvolvimento, de planejamento. O que eu percebo é que algumas empresas, elas até fazem um planejamento, mas elas acabam atropelando esse planejamento no meio do caminho, devido à urgência da implementação. Tá. E como é que você resolveu esses problemas?
Aí você tem que, bom, muito jogo de cintura, né? Porque afinal de contas você tem toda uma equipe, tua técnica está de retaguarda, então você tem que acalmar a tua equipe de retaguarda e também mostrar para o cliente que algumas coisas, algumas etapas eu não consigo ultrapassar, porque uma é encadeada após a outra, né? Então aí precisa muito jogo de cintura e muita negociação com o meu cliente. Legal. Paulo, como última pergunta, né? Se a gente falar um pouquinho em educação, já que você comentou que nós dois somos professores, né? O que a gente precisa mudar aqui no Brasil, nosso país, para que possamos tornar uma potência em prestação de serviços, principalmente call center, aí, pensando de forma internacional? Bom, Kendi, a gente sabe que algumas escolas, algumas universidades, como a minha e a sua, estão trabalhando em desenvolvimento de alunos profissionais, né, para esse segmento de call center efetivo. A gente tem essa tentativa, até fomos aí criadores de alguns cursos, né, e colocamos aí toda a bagagem necessária, mas a gente percebe que para que nos tornemos um potencial, nosso governo precisa nos ajudar a investir em línguas. Nossos profissionais, eles, infelizmente, muitos têm medo, né, de falar um segundo ou um terceiro idioma. Eu acho que a nossa grande barreira de ser um potencial não é tecnologia, e sim o idioma. Como na América Latina toda, o único país que fala português somos nós, essa geração nova que está entrando aí no fundamental também tem o idioma espanhol. Mas a gente nunca é tarde também para a gente aprender. Precisamos incentivar. O segundo idioma é realmente muito importante. Na verdade, estamos precisando do terceiro já, né? Exato. Hoje já estamos precisando do terceiro, porque o espanhol já vem automaticamente do Mercosul. Mas não podemos esquecer os outros países, como Estados Unidos e outros países que estão à nossa volta aí. Perfeito. Então não podemos esquecê-los. Tá ótimo. Paulo, você quer deixar teus contatos aí? E-mail, telefone, Sim, site, à vontade. Bom, para quem tiver alguma dúvida, quiser algum comentário, ou precisar alguma maior informação a meu respeito, meu e-mail é paulo.delvalle@ig.com.br. Del Valle com L só. Com L só. Tá, perfeito. Quer deixar mais alguma coisa? Não, eu queria te agradecer muito a oportunidade e dizer a você que eu sou à sua disposição para qualquer outro assunto ou para quando tiver uma necessidade. Beleza. Muito obrigado, Kendi, pelo convite. Imagina. Internauta, então, muito obrigado aí pela sua audiência, tá? Pessoal que nos acompanha aí o tempo todo via TV Call Center. Sempre estaremos com vocês trazendo novidades do setor, da área de contact center e procurando melhorar sempre as suas habilidades e competências. Um grande abraço e até a próxima. Beleza.